Olá, amigos! Eu te convido a tirar alguns minutos do seu precioso tempo para estudar comigo as preciosas palavras da Bíblia. Peço a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a Sua palavra. Como estudar a Bíblia? Imagine que você tem um mapa do tesouro nas suas mãos. O mapa é verdadeiro, o tesouro é verdadeiro. Mas você não consegue entender o que o mapa quer dizer. Adianta alguma coisa? É lógico que não. Talvez você não saiba, mas você tem um mapa desses em sua casa. Ele indica como encontrar o maior tesouro que existe e está à sua disposição. O nome desse mapa é Bíblia. Esse livro revela o único caminho que vai levar você à morada de Deus para viver uma vida eterna. Agora, uma pergunta: você entende esse mapa? Hoje, existem mais de 3.000 denominações cristãs catalogadas, porque leem o mapa de modo diferente. Infelizmente, muitos jamais encontrarão o tesouro. No entanto, existe uma forma correta de ler e estudar a Bíblia. Acompanhe o estudo a seguir e descubra. Interpretando a Bíblia. O que disse Pedro sobre a interpretação da Bíblia? 2 Pedro 1, verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. A Bíblia não deve ser interpretada segundo nossas ideias particulares. Sua interpretação deve seguir as orientações que ela mesma oferece. Ao conjunto de regras que se deve usar na interpretação da Bíblia, chamamos de hermenêutica. Hermenêutica significa interpretação do sentido das palavras e a arte e ciência de interpretar textos sagrados ou leis. Não é uma ciência limitada somente à área bíblica, pois é usada, por exemplo, na área de direito, a hermenêutica jurídica. A palavra hermenêutica vem do grego hermêneo, que significa explicar, interpretar, traduzir. Hermenêutica é uma ciência e uma arte. Ciência por envolver uma metodologia, métodos científicos de análise textual, e arte por ser uma metodologia que não pode ser aplicada mecanicamente, envolvendo as habilidades humanas do gênio, da inteligência artística e da criatividade. Necessidade da hermenêutica. Como interpretava Jesus as Escrituras? Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, depois de 3 anos e meio de ministério, teve a necessidade de explicar as Escrituras aos discípulos. No texto acima, o verbo expunha-lhes vem do grego hermenou, que quer dizer fazer hermenêutica através. Ou seja, Jesus procurou interpretar as Escrituras e fez isso percorrendo vários livros da Bíblia. Assim, uma primeira regra de interpretação da Bíblia deveria ser buscar em vários livros o que é dito sobre um tema. Isaías 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra,
regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. No caso de Jesus, ele buscava ensinar aos discípulos o que as Escrituras diziam sobre ele mesmo. A necessidade de interpretar a Bíblia também é reforçada por outro interessante episódio relatado no livro de Atos. Qual foi a conclusão a que chegou o eunuco em seu diálogo com Filipe? Atos 8, versos 30 e 31. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O verbo me explicar significa guiar, conduzir, instruir. Como alguém pode aprender das verdades bíblicas se alguém não o ensinar? Para isso, aqueles que ensinam devem estar habilitados. Paulo diz que aqueles que ensinam devem manejar bem a palavra, ou seja, ter conhecimento das Escrituras. 2 Timóteo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Logo, deveríamos conhecer as regras básicas da interpretação bíblica para descobrir o sentido exato de cada texto. Outro motivo que salienta a necessidade de saber interpretar a Bíblia é a existência de passagens difíceis que facilmente podem ser distorcidas. Até o apóstolo Pedro, com todos os seus predicados, teve dificuldade de hermenêutica em algum momento. Que disse Pedro sobre os escritos de Paulo? 2 Pedro 3, versos 15 e 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. A necessidade da hermenêutica existe também devido aos fatores inerentes ao próprio texto bíblico. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Antiguidade do texto bíblico. Os 66 livros que compõem a Bíblia foram escritos entre 1500 a.C. e 100 depois de Cristo. Esse período está muito longe da nossa realidade atual. Os costumes e práticas são muito diferentes das atuais. Por exemplo, mães de aluguel. Sara e Raquel, histórias relatadas em Gênesis capítulo 16 e Gênesis capítulo 30. Há documentos que revelam que as leis da antiga Mesopotâmia permitiam isso, com suas restrições, claro. Exemplo 2. Expressões da época: chuva temporã e serúdia. Deuteronômio 11, verso 14. Então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite.
Eram chuvas que caíam para se lançar a semente e para amadurecer o grão já na época da colheita. Essas chuvas são usadas como símbolos da obra do Espírito Santo no dia de Pentecostes e nos dias finais da história humana. Joel 2, versos 28 a 30. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Atos 2, verso 16. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Exemplo 3. Barreira da língua. Nossa língua portuguesa está muito distante das línguas bíblicas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento escrito em grego. Essas são línguas bem diferentes e antigas, o que torna ainda mais desafiadora a tarefa de interpretação da Bíblia. Princípios fundamentais. O que pensamos sobre a Bíblia é determinante sobre como interpretaremos a mesma. Por isso, vejamos alguns princípios fundamentais de interpretação. Origem divina das Escrituras. Como Pedro disse que a Bíblia foi produzida, 2 Pedro 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pedro disse que homens santos, autores, falaram movidos pelo Espírito Santo. Ainda que a Bíblia possua cerca de 40 escritores, Deus é o seu verdadeiro autor. Totalidade das Escrituras. Que verdades Paulo revela sobre as Escrituras? 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Um princípio de interpretação da Bíblia é crer na totalidade de sua inspiração. Não podemos dizer que este livro é inspirado por Deus e aquele não. Toda ela, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é a revelação de Deus ao homem. Autoridade da Bíblia. O que ensina Isaías sobre a autoridade das Escrituras? Isaías 8, verso 20. À lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Sendo a palavra inspirada de Deus, a Bíblia possui autoridade nas áreas da fé e vida, que decorre da autoridade divina, de Deus como Criador e Senhor e Autor das Escrituras. A Bíblia como sua própria intérprete. Os reformadores protestantes, em sua interpretação da Bíblia, usavam a analogia fidei, que significa analogia da fé. Ou seja, a Bíblia como um todo deve ser tomada em consideração. Todas as passagens que tratam do mesmo assunto devem ser consideradas. As passagens difíceis devem ser entendidas à luz das passagens claras. Outro princípio defendido pela Reforma foi o sola scriptura, que significa só a Escritura.
Este princípio ensina que somente a Bíblia é a autoridade em termos de credo e doutrina. Não existe outra fonte superior de verdade. O protestantismo, com o passar do tempo, adotou também o princípio tota scriptura, que significa toda a Escritura, ou seja, toda a Bíblia deve ser considerada como verdade. Jesus usava esse método em sua interpretação da Bíblia. Lucas 24, verso 27. E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Versos 44 e 45. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Quem mais usava toda a Escritura em seus estudos? Atos 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Devemos imitar os bereanos e buscar, em toda a Bíblia, a compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. Ao coração. Como você tem interpretado a Bíblia? Está disposto a colocar em prática os princípios que hoje você aprendeu? Meu compromisso. Creio que Deus deixou-nos Sua palavra e devo interpretá-la com oração e cuidado. Quero buscar a sabedoria de Deus para compreender Sua vontade para a minha vida. Saiba mais. Dicas para o estudo da Bíblia. Antes de começar o estudo da Bíblia, reserve duas coisas muito importantes: tempo e lugar. Reserve uma hora especial do seu dia. O ideal é que seja a primeira hora, antes de começar suas atividades normais. Procure também um lugar silencioso onde você tenha condições de assimilar a palavra de Deus. Antes de ler, faça uma oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre aquilo que irá ler. Ore para que Ele seja o seu instrutor e que lhe dê perseverança na leitura. Lembre-se sempre que a Bíblia é o único livro cujo autor está sempre presente quando se o lê. Não leia com pressa, mas faça-o com atenção. O objetivo não é apenas terminar a leitura programada, mas entender aquilo que está escrito. Se não entender, releia o texto escolhido. Use um caderno para registrar ideias, reflexões e comentários pessoais, ou algo para sublinhar na própria Bíblia. Procure entender o contexto daquilo que está lendo. Para ajudar no entendimento da Bíblia, procure respostas para questões simples, tais como: quem está falando? A quem? Por quê? Quando e onde tudo isso aconteceu? E, finalmente, esse texto pode ser aplicado à minha vida? Observe que tipo de texto você está estudando. É uma história?
É uma parábola? É uma poesia? Se o texto estiver falando de uma doutrina específica, como, por exemplo, a segunda vinda de Jesus, procure estudar outros textos que falem a respeito dessa mesma doutrina. Busque esclarecer os textos difíceis pelos paralelos mais fáceis. Por exemplo, compare o que Mateus escreveu com os outros evangelhos. Isso facilita a compreensão do todo. Existem várias ferramentas que podem auxiliar na leitura, entre elas um dicionário bíblico e uma concordância bíblica. O primeiro auxiliará na compreensão de certas palavras desconhecidas e seus significados. A concordância trará alfabeticamente por assuntos todos os versos bíblicos que contenham uma determinada palavra. Adote um método sistemático de leitura. O que diz em Lucas 24, verso 27? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E Isaías 28, verso 10 diz: Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso pode ser feito de algumas formas. Método 1. Ano bíblico. Consiste em ler toda a Bíblia durante o ano, seguindo a regra de ler 3 capítulos durante o dia e 5 nos finais de semana. Método 2. Estudo dos livros. Escolha algum livro da Bíblia e procure estudá-lo a fundo. Descubra o seu autor, a quem foi dirigido, as circunstâncias sob as quais foi escrito, seu propósito e os seus ensinos principais. Método 3. Método biográfico. Escolha personagens bíblicos de seu interesse e estude as passagens bíblicas relacionadas. Procure aplicar as lições espirituais para a sua vida. Método 4. Estudo dos temas. Consiste em escolher e seguir um tema através das Escrituras, como, por exemplo, batismo, segunda vinda de Cristo, graça, santuário, morte, entre outros. Método 5. Memorização. Procure decorar alguns versículos ou capítulos importantes. O cristão deve possuir, bem ordenadas em sua memória, passagens que trarão conforto, esperança e lhe serão úteis nos momentos de provação. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versos 8 e 9.